Fala aí, exatalizadores, professor Arthur na área. Agora a gente vai dar continuidade aqui ao segundo vídeo da série resolvendo exercícios de física do PSC da primeira etapa de 2019. Simbora aí para as questões de hoje. Beleza, exatalizadores? Então tá aqui a nossa questão 48 do CIS de 2019, primeira etapa, e dizia o seguinte: 3 molas idênticas e de constantes elásticas K são dispostas em um arranjo conforme mostra a figura. O arranjo é preso ao teto por 2 das molas, sendo que o ponto B está no centro da barra AC. Quando um corpo é fixado ao ponto P, o conjunto de molas atuará como se fosse uma única mola de constante elástica, e aqui estão nossas opções. Tá bom? Então, simbora aí para a solução. A ideia que a gente vai fazer é a seguinte. Primeiro, como isso daqui é um arranjo de molas, ele vai ter uma extensão total, né? Então vamos colocar aqui que ele vai ter uma extensão X. Beleza? Agora a gente vai atentar para um detalhe, olha só. Essa mola aqui é onde o peso vai ser colocado diretamente. Então, quando isso acontecer, ela também vai ter uma extensão. Só que essa extensão, a gente vai chamar ela de X1. Aí, pô, professor, por que X1? Porque pensa comigo, né? O peso vai estar diretamente nessa mola aqui que está fixa no ponto B. Depois, o que é que vai acontecer? A mola aqui, as outras 2 molas que estão no ponto A e no ponto C, elas vão atuar juntas e elas não vão sofrer a mesma extensão, obviamente, do que a mola onde o peso está sobre ela. Então, nessas molas aqui que nós temos, ó, aqui na parte superior, elas vão ter uma extensão X2. Beleza? E isso vai garantir para nós o quê? Já vai garantir para nós aqui esse resultado. Nosso primeiro resultado que a gente vai anotar aqui é que a extensão X do sistema todo vai ser a extensão da primeira mola mais a extensão das outras 2 molas na parte superior, que estão presas ao teto. Certo? Ok. Essas extensões aqui a gente vai conseguir elas de onde? Nós vamos conseguir elas da fórmula da força elástica, né? Então nós sabemos que força elástica, vamos chamar só de F, né, para simplificar, vai ser a constante elástica vezes a extensão da mola. Nesse caso, a gente vai aplicar isso em cada uma dessas situações, ok? Então vamos fazer aqui para a primeira situação, né? Na mola no ponto B, vamos colocar aqui no ponto B. O que é que vai acontecer? Lá a força elástica vai ser K vezes X1, ok? Isolando esse X1 aqui, né? Essa constante elástica vai dividir a força elástica. Então a gente vai ter X1 igual força elástica dividido pela constante K, certo? Aqui na parte superior, nos pontos A e no ponto C, né? O que nós temos são as molas agindo simultaneamente. Então elas vão agir como uma só mola. E vamos lembrar que a constante elástica das 3 molas são iguais, tá? Então o que a gente vai ter aqui, eu vou colocar aqui até AC, né? Que é para os pontos das 2 molas. A gente vai ter que a força elástica vai ser dada pela soma das suas constantes elásticas vezes a extensão delas, que é comum, que a gente chamou de X2, tá? Como a constante elástica é igual, a gente vai ter aqui nessa parcela 2K, né? A soma disso daqui, né? Quando nós formos somar isso daqui, vai ser igual a 2K, ok? Então, isso garante para nós o seguinte, que X2 vai ser igual a força elástica dividido por 2 vezes K. Certo? Qual é o nosso objetivo com isso? Agora eu quero usar essa primeira expressão aqui, né? Então, onde vai sair esse X? Esse X ele vai ser da própria fórmula de força elástica, porque o conjunto todo ele vai ter a extensão X e a constante elástica que nós não sabemos, né? Que é do arranjo que está feito aqui. Então, a gente vai ter, usando essa fórmula aqui 2 e isolando X, como nós já fizemos, nós vamos ter força elástica dividido pela constante elástica. Vamos colocar aqui K', né? Porque vai ser a nova constante elástica que ele está perguntando, né? Ó,
O conjunto de molas atuará como se fosse uma única mola de constante elástica. Então a gente vai falar que essa constante elástica é essa calinha aqui. E aqui a gente vai ter x1, F sobre K, mais o x2, F sobre 2K. Atenção aqui nesse momento, que como você tem acontecendo o seguinte, ó, essa força elástica é a mesma, tá? Então o que vai acontecer é que nós vamos poder cancelar elas, porque aqui eu coloco ela em evidência, né? Então essa força elástica aqui vai ser simplificada com a força elástica do lado esquerdo dessa nossa igualdade. Então todos esses termos aqui vão ficar iguais a 1, certo? Vai ficar igual a 1. E aí nós teremos o seguinte, nós teremos 1 sobre K, né? 1 sobre K' é igual a 1 sobre K mais 1 sobre 2K. Nessa hora você pode fazer aqui a soma dos inversos, né? Então, a soma dos inversos nós temos uma técnica de fazer também. Se você conhece, né? Nós podemos usar essa expressão aqui, ó, que eu vou colocar aqui em cima, tá? Em vermelho, ó. Nós podemos fazer dessa forma. Vai ser o produto dividido pela soma, né? Então, K mais 2K. Beleza? Quando nós resolvermos isso daí, isso vale, claro, para essa situação, como quando nós temos soma de inversos, tá? E nesse caso, duas frações inversas aqui. Então, fazendo esse produto, nós vamos ter 2K ao quadrado, né? Então, aqui em cima vai ter 2K ao quadrado. 2K mais K, 3K. Ora, 1K daqui de cima vai simplificar com o K do denominador. E, finalmente, nós teremos o K' igual a 2 sobre 3K. E aí nós finalizamos, né, a nossa questão 48. Tá? Então, nossa questão 48, alternativa A. Beleza? Certo, pessoal? Então tá aqui nossa questão 49 e ela começava a seguinte. Em um movimento brusco, um estudante esbarra em seu corretor líquido que se encontrava sobre o tampo plano e horizontal de sua mesa, a 80 centímetros do solo. Quando o corretor líquido passa pela extremidade do tampo da mesa, sua velocidade horizontal é de 0,5 metros por segundo, conforme mostra a figura. Desprezando-se a resistência do ar e assumindo que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, a distância d a que o corretor líquido atinge o solo é, então nós temos aqui as nossas opções, certo? Então, simbora aí para a solução. A ideia é a seguinte. Primeiro, vamos relembrar que esse movimento aqui ele acontece nas duas direções, né? Na direção x e na direção y, ou seja, horizontal vertical. Então, vamos colocar aqui que em x, que seria a horizontal, nós vamos ter um movimento uniforme, né? Tá? Em x a gente vai ter um movimento uniforme. E o movimento uniforme nós temos aquela expressão que vai servir para nós aqui, que no caso, como eu quero a distância d, né, então essa distância ela vai ser calculada como? A velocidade em x, né, a velocidade na horizontal, que nós já temos ela aqui, ó, que é esse 0,5, tá? Vezes o tempo do movimento, o tempo que esse movimento vai durar. Aí você me pergunta assim, professor, como é que eu vou conseguir esse tempo? Ora, o tempo que o movimento dura é o tempo que o corretor vai levar para ele alcançar o solo. Então a gente vai ter aqui na direção y, né, um movimento uniformemente variado. Tá? E o que é que nós temos no movimento uniformemente variado? Nós sabemos que nesse caso, como ele acontece na vertical, ele é um movimento uniformemente variado de queda livre. E a altura na queda livre, nós conseguimos através dessa expressão aqui, né? Aceleração gravitacional vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Uma vez que a velocidade inicial nesse tipo de movimento ela é igual a zero. Tá bom? Então nós vamos usar essa primeira expressão aqui para nós identificarmos qual é o tempo do movimento e depois nós vamos usar a primeira expressão para a gente fechar a nossa questão. Certo? Então vamos lá.
Um outro detalhe que vai lhe chamar a atenção aqui é a altura, né? Que ele coloca 80 centímetros. Então vamos colocar aqui a tiracolo que 80 centímetros, o equivalente em metros é 0,8, tá bom? E eu preciso fazer essa correção, né, de centímetros para metros devido à aceleração gravitacional, ó, que ela está em metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, feito nossas considerações aqui, vamos começar agora de fato a resolucionar o problema. Então, a altura aqui 0,8, tá? Com cuidado, né? Então, 0,8, isso é igual. Aqui é a nossa primeira parte da solução, né? Vamos identificar. A aceleração gravitacional, que é 10, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Beleza? Então, agora aqui a gente pode fazer o seguinte. Dividindo 10 para 2, a gente vai ter 5, né? E esse 5, ele está multiplicando aqui, né? Vamos dividir logo. Se eu dividir 10 para 2 aqui, o resultado vai ser 5, ok? E esse 5, ele está multiplicando o meu tempo ao quadrado, então eu vou desfazer essa multiplicação e eu vou ter que t ao quadrado fica igual a 0,8 dividido por 5, tá bom? Aqui nessa hora você faz aquela nossa técnica de divisão de decimais, que é o quê? Igualar as casas decimais. Então você pega esse 5, acrescenta a vírgula nele aqui mais um 0, que isso não altera o valor dele, né? Ele continua sendo 5. E depois, na continuação, ó, como eles têm a mesma quantidade de casa decimal, eu posso retirar a vírgula normalmente. E essa divisão é equivalente a eu dividir 8 por 50. Quando você faz a divisão de 8 por 50, esse resultado vai ser 0,16. Tá? Portanto, né, vamos colocar aqui, portanto, o nosso tempo ele vai ser o quê? A raiz quadrada de 0,16. Aí você, poxa, professor, mas eu não lembro qual é a raiz quadrada de 0,16. Então, sem temor nenhum, você escreve o 0,16 como uma fração, que é a fração 16 dividido por 100, tá? E 16, a raiz quadrada é 4, 100, a raiz quadrada, 10. Ora, aqui nós vamos ter 0,4 segundos, né? Então, o nosso tempo de queda, o tempo é de 0,4 segundos. Né? Esse valor aqui vai servir para quê? Para a gente poder agora finalizar a questão. Aí a gente vai voltar para onde? Vai voltar para esse nosso resultado aqui, ó. A distância vai ser a velocidade em x vezes o tempo do movimento completo. E o tempo do movimento completo é 0,4 segundos. Então agora, finalmente, né, vamos colocar aqui um símbolo. Esse símbolo é de, portanto, finalmente, né, para finalizar a nossa questão, a distância vai ser 0,5 vezes 0,4. Tá? Aí você vai ter aqui de novo, ó, você, poxa, professor, olha só, multiplicação de número decimal. Então, o que é que eu vou fazer? 0,5 e 0,4, né, quando você vai medir aqui, isso aqui vai estar em quê? Em metros. Né? Então, vamos lá. Vou dar a dica para vocês aqui também. Ó, 5 vezes 4, 20. Né? Aqui é como se ele tivesse dividido por 10 e aqui também dividido por 10. Então, ao todo, isso vai estar dividido por 100. Né? Então, é 20 dividido para 100. E isso vai estar como? Em metros, né? 20 centésimos. Olha, mas 20 centésimos de metro é a mesma coisa que o quê? 20 centímetros, cara. Aqui eu tenho 20 centésimos de 1 metro. Então significa que eu tenho 20 centímetros e aí nós fechamos a nossa questão aqui, 49. Então a distância que ele vai se afastar da mesa depois da queda é a distância de 20 centímetros. Beleza? Então até o nosso próximo vídeo aí, nossas duas últimas questões e valeu!